Que alegria, essas crianças, pais, irmãos aqui da igreja, elas passaram esses 2 dias ouvindo e aprendendo sobre o amor de Deus. E como é bom poder ter a visão que eu estava tendo aqui, que nós estávamos tendo aqui à frente, de ver essas crianças louvando a Deus, cantando acerca do amor de Deus, da misericórdia de Deus, da bondade de Deus. Que alegria poder influenciar essas crianças através da palavra de Deus. E eles passaram esses 2 dias, a tia Érica esteve ali no nosso anexo 3, que foi uma bênção durante o Acampa Kids, glória a Deus por isso. Nós já usamos todas as instalações do anexo 3, uma bênção, gente, estrutura maravilhosa. E ali a tia Érica esteve falando sobre um personagem. Quem lembra o nome dele? Simonton. E eles aprenderam estes 2 dias sobre a história do missionário que chegou ao Brasil e trouxe a palavra do Senhor Deus, palavra séria, palavra exposta do Senhor Deus, e trouxe o ensino. E nós estamos aqui hoje celebrando e adorando a Deus porque os nossos filhos, eles estão aprendendo, estão crescendo nesse ambiente tão especial, tão abençoado de aprendizado. Eu fiquei a pensar, queridos, e eu lembrei do texto de Josué, que eu quero que você abra comigo. Meninos, vocês aprenderam, e Deus também tem uma palavra para os pais de vocês nesta manhã e para vocês também. Eu queria que vocês prestassem atenção que Deus quer nos ensinar nesta manhã. Para isso, eu quero que você abra a palavra no livro de Josué, capítulo 24, versículo 15, finalzinho do versículo 15. Josué, capítulo 24. Nós iremos ler o finalzinho no versículo 15, que diz assim, que nós iremos ler juntos, todos juntos. Eu e a minha casa serviremos. Eu quero ouvir só as crianças falando. Os pais agora. Eu e a minha casa serviremos. Vamos orar? Deus, muito obrigado por esta palavra tão maravilhosa, tão especial. Nós louvamos o teu nome pela tua bondade. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eles aprenderam sobre Simonton, Ashbel Green Simonton, que em 1859 chega ao Brasil, missionário, homem de Deus, disposto a pregar a palavra. Ele, o fundador da Igreja Presbiteriana do Brasil. E eles pensaram um pouco sobre o diário das aventuras de Simonton aqui no Brasil, gente. E é interessante que eles aprenderam sobre coisas tão importantes acerca deste diário, que mostra a caminhada, a jornada, as experiências de alguém chegando de outro país no Brasil, para entender a cultura brasileira. Inserido nessa cultura, ele chega e os meninos aprenderam sobre essas aventuras, sobre as lutas de Simonton, sobre a sua vida com Deus, sobre a espiritualidade que sustentou o coração de alguém que estava distante do seu país, distante da sua família, mas estava muito próximo de Deus. Meninos, preste atenção, toda vez que nós nos sentimos sozinhos, nós precisamos cada vez mais pedir: Deus, que o Senhor esteja sustentando, abençoando a minha vida. Amém, queridos? E Ele abençoa. Simonton foi alguém que, mesmo longe da sua casa, ele foi sustentado pelo Senhor. Ele foi abençoado pelo Senhor. E é interessante que quando nós pensamos em um diário, o que é que nós colocamos no diário, meninos? Um monte de coisa, né, no diário. O dia hoje foi bom, hoje o sol estava brilhando, hoje eu conheci novas pessoas, hoje eu tive uma nova aventura. Nós registramos em algum lugar, que hoje não é mais o diário, mas hoje nós usamos o celular, o smartphone, o tablet, enfim, nós registramos, não é verdade, meninos? Nós registramos o que nós realizamos durante o dia. Simonton fez isso, ele fez registros de tudo aquilo que aconteceu com ele. Mas note bem, meninos, e os pais
aqui presentes. Uma das coisas que me chamam a atenção nos registros de Simonton é a vida de fé dele. Ele era alguém muito comprometido com Deus. Ele tinha as aventuras, ele colocava os desafios, mas ele colocava em seu diário a ênfase, ou seja, o destaque do seu diário era a sua dependência de Deus. E eu queria fazer uma ponte para a gente nesta reflexão, nesta manhã. É que nós podemos tomar emprestado aqui, no diário de Simon, o seu compromisso com Deus. A sua missão, ela foi uma missão abençoada, porque desde 1859, nós estamos em 2025, que esta mensagem tem sido pregada por homens, mulheres, jovens, adolescentes e crianças que são comprometidas com Deus, dedicadas ao Senhor. E se você prestar atenção, nós podemos fazer essa ponte e nós iremos perceber que o que mais marcou o diário de Simonton foi porque Simonton amava a Deus acima de todas as coisas. Vocês podem dizer amém por essa palavra? Ele amava a Deus. Mas pastor, o que é que tem a ver o diário de Simonton conosco aqui hoje? Tudo. Porque um coração que ama a Deus é um coração que passa essa mensagem para a sua família. Um coração comprometido com Deus é um coração que tem compromisso com o reino. Um coração que é comprometido com Deus é um coração que passa a mensagem para os seus filhos. E os filhos, eles irão refletir o amor que nós temos para com Deus. Vocês entenderam isso? Amém, queridos? Os registros de Simonton revelam a sua devoção, a sua piedade, o seu compromisso, o seu cultivo diário com Deus. Eu uso um texto nesta manhã, irmãos, que nos fala sobre família. Volta os olhos para o texto. Simonton era alguém que amava a Deus, e Simonton era alguém comprometido com Deus, e os seus registros revelam isso. Homem devotado a Deus, ele entendia claramente que o que ele estava fazendo no Brasil era fruto da vontade de Deus. E a tia Érica conversou um pouquinho sobre isso, mostrando aos meninos a realidade de um homem comprometido com Deus. O texto que lemos nos fala: eu e a minha casa, mais uma vez, eu uso esse texto, porque esse texto ele é fantástico. Porque esse texto, antes de chegarmos no versículo 15, nos apresenta duas verdades impressionantes. Eu queria que você entendesse comigo, até chegar ao versículo 15, eu percebo duas verdades aqui impressionantes, irmãos. A primeira delas é que o que eu faço é uma resposta. Olha aqui para mim, querido, a soberania de Deus, dos versículos 1 a 13, quando Josué diz: olha, vocês precisam definir e decidir como vocês querem conduzir a família de vocês. Mas vejam, antes de falar isso, ele está baseado do versículo 1 ao versículo 13 na soberania de Deus. O que Josué faz é uma resposta ao que Deus já fez com ele. O que Simonton fez em chegar no Brasil foi resposta do que Deus já havia feito com ele. E eu quero te mostrar na palavra. Olha comigo, você adulto, olha para o texto. Você também criança. Os versículos serão colocados aqui no telão. Olha o versículo 3 do capítulo 24. Diz a palavra: eu, porém, tomei Abraão, vosso pai. Eu fiz isso. Deus é que age soberanamente. Olha o versículo 4. Deus diz: a Isaac dei Jacó e Esaú em possessão. Eu fiz isso. Olha o versículo 5. Então enviei Moisés e Arão. Eu feri o Egito. Olha o versículo 13, queridos. Dei-vos a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, para que vocês pudessem morar nelas. Olha aqui para mim, querido. Quem fez isso? Deus. Quem é soberano? Deus. Quem tem o controle de todas as coisas? Deus. Amém, irmãos?
Você sabe por que Simonton, meninos, ele chegou aqui no Brasil em 1859? Porque Deus conduziu o coração dele. Sabe por que nós estamos aqui nesta manhã? Porque Deus tem conduzido o nosso coração. Deus é soberano sobre todas as coisas. Mas vejam, a soberania de Deus, mas a responsabilidade do homem. Olha para o versículo 14. Porque antes de chegarmos no versículo 15, o texto diz: Deus fez, Deus fez, Deus fez, Deus fez. Mas nós temos responsabilidades, meninos. E vocês aprenderam sobre isso nesses 2 dias. Olha o verso 14. Esse eu quero ler todo ele. Dá para a gente ler aqui todo mundo junto? Amém, gente? Todos juntos. Agora, pois, temei ao Senhor e serviu e com fidelidade. Deitai fora os deuses, aos quais serviram vossos pais, além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Vejam, até o versículo 13, o texto é construído dizendo: eu fiz, eu dei, eu estabeleci, eu coloquei terras, eu levantei homens, eu levantei missionários, eu levantei Simonton. E o que é que vocês precisam fazer? Vocês precisam se posicionar. Pais, olha aqui para mim. Alguém pode dizer assim: pastor, o texto fala sobre deuses estranhos. Alguns deuses estranhos estão tomando os corações dos pais no nosso século também. O Deus do trabalho. As pessoas que deixam de trazer o filho para a igreja porque colocam o trabalho e suas coisas pessoais como prioridade. Sabe que Josué disse assim: agora, Deus é soberano, agora tome uma postura, coloque fora aquilo que toma o lugar de Deus. Tem muita coisa tomando o lugar de Deus. Pai, olha aqui para mim, mãe, olha aqui para mim. Às vezes é o futebol do domingo, às vezes é o exercício do domingo, às vezes são as competições do domingo. Não permita que outros deuses tomem o lugar no teu coração e na tua família. Coloque essas coisas fora. Deus precisa ter o centro das nossas famílias, em nome de Jesus. Sabe o que é isso? Responsabilidade. Meninos, olha aqui para mim. Já pensou se Simonton colocasse o seu querer como prioridade? Ele nem vinha para o Brasil, gente. Sabe o que ele fez? Não, eu preciso servir a Deus. Eu preciso servir a Deus. Eu não posso ficar calado. Eu não posso deixar de falar de Cristo às pessoas. Sabe o que é isso, gente? Deus é soberano, mas nós temos responsabilidades. Pai, você tem responsabilidade sobre a vida do teu filho. Mãe, você é responsável pelo teu filho. São responsabilidades. Se você olhar para o texto é claro, quando ele nos diz o seguinte: olhem, a ênfase aqui de Josué é na exclusividade ao culto ao Senhor Deus. Ele faz um contraste aos deuses pagãos. Mas eu quero fazer um contraste aqui, aquilo que toma e é prioridade no coração da gente. Olha aqui para mim, pai e mãe, o que é prioridade no teu coração? Quer dizer para você, olha aqui para mim, não tem prioridade mais abençoada do que no domingo reunir os nossos filhos e família na igreja e louvar aquele que é poderoso. Louvado seja Deus. Vamos fechar o texto. Chegamos no nosso texto. Deus é soberano, nós temos responsabilidades, e em terceiro lugar é o texto que eu quero deixar aos pais aqui, que é o versículo 15. Nós precisamos estabelecer uma liderança espiritual em nosso lar, em nossa família, em nome de Jesus. Veja, se o texto parasse aqui, gente, nós poderíamos dizer que Josué estava falando de forma macro. Israel, Deus é soberano. Israel, sejam responsáveis, povo de Deus. Mas sabe o que Josué faz? Eu preciso começar na minha casa. Quero que você leia comigo. E Josué tinha consciência que ele precisava estabelecer uma liderança espiritual em sua casa. Olha o que Josué diz, bem forte: seja o Josué da tua casa nesta manhã, em nome de Jesus. Eu quero ouvir dos pais e mães nesta manhã, bem forte, pais e mães, juntos. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais,
que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Pais, eu serviremos. Bem forte, pais, eu. Você entendeu a mensagem de Deus? Sabe o que é isso, querido? Isso é liderança espiritual no lar, na família. O texto termina de maneira maravilhosa. Sabe o que o texto diz? Josué se posiciona como chefe na sua casa. Olha, está aqui posto o que deve ser feito. Deus é soberano, entendemos isso. A teologia nos fala, Deus é soberano. A Bíblia fala, Deus é soberano. Eu tenho responsabilidades sobre isso? Tenho. Agora, se você não vai fazer isso, responda diante de Deus. O Josué da minha casa, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Aleluia. Sabe o que Simon Tun disse? Meninos, eu vou servir a Deus. Pais, sabe o que Simon Tun disse? Eu vou servir a Deus. O que é que você quer fazer? Eu quero servir a Deus. Eu quero amar a Deus. Eu quero assumir responsabilidades de guiar a minha família no temor do Senhor. Sabe que isso nos mostra, isso reflete claramente a importância do governo espiritual piedoso sobre o meu lar. Eu sou o chefe da minha casa, eu preciso refletir sobre os meus filhos, sobre a minha família, esse compromisso em nome de Jesus. Amém, queridos? Nós somos da Igreja Presbiteriana do Brasil, que é uma igreja reformada. E sabe que a igreja reformada dizia? Que o lar é a igreja doméstica. O nosso culto começa em casa. Eu quero concluir dizendo ao teu coração: pastor, o que devo fazer? Eu vou te dizer o que você deve fazer. Eu não, o Senhor. Sabe o que nós precisamos fazer? Nós precisamos escolher servir ao Senhor todos os dias. Nós precisamos cultuar a Deus de maneira exclusiva. E nós precisamos assumir o nosso papel espiritual, a começar das nossas casas, em nome de Jesus. E sabe qual é o fruto disso? Eles não são crianças hoje, meninos e meninas, eles vão crescer. Eles irão influenciar uma nova geração para a glória de Deus. Nós precisamos ganhar a nossa geração nesta geração. Ashbel Green Simonton, ele foi um agente de transformação. Eu creio que assim como Josué se posicionou, eu creio que nós teremos aqui homens e mulheres, pais, mães, que irão se posicionar constantemente dizendo: eu não sei vocês, eu não sei o mundo lá fora, eu não sei o meu vizinho, eu não sei o pessoal que trabalha comigo, mas eu e minha casa servimos ao Senhor. Louvado seja Deus.